Bem, meus amigos, vamos iniciar aqui esse vídeo. Quero tratar com vocês aqui hoje um tema extremamente relevante, tanto para a primeira fase como para a segunda fase, provas discursivas ou até mesmo prova de sentença civil, que é um tema que se relaciona muito com direito imobiliário e direito real. Eu vou colocar aqui o caso prático que eu quero meditar com vocês hoje. Eu vou ler aqui o caso e nós vamos meditar na resposta dessas três questões aqui. Então vamos iniciar aqui. Caso prático. João celebrou um contrato de promessa de compra e venda de apartamento na planta da construtora X com pagamentos mensais. Tal empreendimento foi financiado pela instituição financeira Y, a qual celebrou contrato de mútuo com a construtora X para o empreendimento. Assim, a construtora X e a instituição financeira Y celebraram e registraram no cartório de registro de imóveis hipoteca sobre todas as matrículas dos apartamentos em garantia do mútuo. Após a conclusão do empreendimento e a emissão da posse do adquirente João, a construtora Y deixou de adquirir com as suas obrigações no contrato de mútuo com a instituição financeira. Por sua vez, diante de tal inadimplemento, a instituição financeira promoveu a penhora do apartamento de João, com fundamento na hipoteca, em seu favor, registrada anteriormente ao contrato de promessa de compra e venda entre João e a construtora X. Então, questiona-se. Primeiro, João perderá ou não o apartamento? Segundo, a hipoteca em favor da instituição financeira poderá ou não ser executada? E 3. Qual a responsabilidade da construtora no caso? Então vamos só recapitular o tema. Basicamente, o que é muito comum, e ainda é, e já foi também no passado, o incorporador e a construtora têm o financiamento para fazer o empreendimento de uma instituição financeira. A questão toda aqui é: essa instituição financeira faz normalmente uma hipoteca sobre os bens, sobre o terreno, sobre os apartamentos, os imóveis que vão surgir do empreendimento. E depois, posteriormente, que a construtora vende para terceiros, promitentes, adquirentes, lá na ponta, a construtora deixa de pagar o mútuo combinado com a instituição financeira, a instituição financeira invoca essa hipoteca que está registrada no registro de imóveis e pretende a execução dessa hipoteca, mesmo quando o imóvel muitas vezes já está com a emissão na posse do adquirente. Então o adquirente celebrou um contrato de promessa de compra e venda com a construtora e já até mesmo se emitiu na posse. A instituição financeira invoca essa hipoteca e pretende a sua alienação para receber o seu numerário. Então veja, como que se resolve isso? Porque vamos analisar primeiro o que quer dizer, qual é a repercussão jurídica da hipoteca. A hipoteca, vamos analisar aqui, como nós vemos aqui no caso do artigo 1419, que fundamenta a hipoteca. O que é a hipoteca? O direito real de garantia. E qual que é o fundamento legal? É esse 1419, que vai dizer: nas dívidas garantidas por penhor, anticrédito ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Ou seja, tratando-se de direito real, ao que se conhece como direito de sequela, o bem, a coisa, por isso direito real, que vem esse direito real, esse real vem de res, a coisa, res do latim, se vincula à obrigação. E se vincula com efeito erga omnes, contra todos, inclusive terceiros. Essa é a disciplina tradicional da hipoteca. Essa é a disciplina que rege a hipoteca. Inclusive, um outro artigo muito importante para complementar essa compreensão sobre a hipoteca é aqui, esse artigo 1422, muito importante da leitura, da sua análise, do seu desdobramento em conceitos menores para compreensão. Mas vamos aqui lê-lo.
Então aqui diz o seguinte: o credor hipotecário, ou seja, aquele que tem o seu crédito garantido por uma hipoteca, ou o pignoratício, no nosso caso que é o hipotecário, tem o direito de discutir a coisa hipotecada ou empenhada, no caso do penhor, e preferir no pagamento a outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. Então veja, o que estabelece a prioridade da hipoteca no ordenamento? Como tradicionalmente nós sabemos no direito real, é a prioridade no registro. Então veja, no nosso caso, nós temos lá no início a constituição da hipoteca em favor da instituição financeira. Posteriormente, essa hipoteca que está registrada, devidamente registrada, portanto com prioridade no registro, nos termos de 1422, a construtora faz um contrato, um instrumento particular de compra e venda, promessa de compra e venda com o terceiro adquirente. Esse terceiro adquirente faz o pagamento mensal. Quando se conclui o empreendimento, entra na posse, tem a emissão na posse do imóvel, ou seja, passa a morar, a ter a posse imediata direta do imóvel. E depois disso, a construtora, que deixa de adimplir o contrato de mútuo com o financiador, com a instituição financeira, faz com que, em razão desse inadimplemento da construtora, ou a instituição financeira pretenda executar a hipoteca e, portanto, tomar o bem do adquirente, do terceiro adquirente. Então, veja, inicialmente, analisando esse artigo 1419 e o 1422, a conclusão inicial é que, de fato, a instituição financeira tem o direito de fazê-lo. Por quê? Porque a coisa ali, pela hipoteca, aderiu por vínculo real ao crédito do mútuo e, por causa do 1422, tem prioridade por causa do registro. Tem prioridade no pagamento a outros credores. Então, ainda que se imaginasse que o terceiro adquirente seja credor da construtora, pela prioridade do registro, ou a instituição financeira mutuante teria que receber primeiro o equivalente do seu crédito e só se houver saldo o terceiro adquirente receberia. Essa é a compreensão tradicional da questão. Porém, esse caso hoje na jurisprudência tem um outro encaminhamento. Justamente pelo seguinte, essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela vai chegar no STJ, oportunamente, e vai ser discutido o seguinte: ora, se o construtor realiza um mútuo com a instituição financeira, por um lado tem essa relação, por outro lado tem uma relação com o terceiro adquirente na ponta, o promitente comprador. O que acontece? Há uma grande chance de que nesse meio do caminho o promitente comprador fique sem bem. E essa discussão ela chegou no STJ e num precedente muito interessante, no qual houve acontecer exatamente este caso. O promitente adquirente havia comprado da construtora, estava pagando parceladamente, já tinha se emitido na posse, e aí a construtora pretendeu a execução da hipoteca. É muito interessante porque no primeiro grau, nesse precedente, o primeiro grau concedeu a procedência para os embargos de terceiro, ou seja, o adquirente entrou com embargo de terceiro na execução da instituição financeira contra a construtora, dizendo: pera lá, esse imóvel aí que vocês estão brigando, que tem essa hipoteca aí, lá no começo do registro da matrícula, o fato é o seguinte: eu comprei por um compromisso de compra e venda da construtora e estou morando nele. Vocês não podem tomar de mim. Agora o problema é o seguinte: essa tese do terceiro adquirente está certa ou está errada? Então, nesse precedente, a primeira instância julgou procedente, o apelo para o tribunal manteve a sentença por maioria, em razão do voto divergente e vencido, houve embargos infringentes, e nos embargos infringentes, julgado por um colegiado maior,
houve a reforma daquele entendimento e, portanto, a reforma da sentença, afirmando que a tese que deveria prevalecer é a tese da prioridade da hipoteca da instituição financeira. Então, essa foi a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo naquela oportunidade. Contra esse acordo, houve um recurso especial. Esse recurso especial é muito interessante porque ele fixa, é um dos primeiros precedentes que vão fixar essa nova tese na jurisprudência, dizendo o seguinte: olha, embora o tribunal tenha entendido que o artigo 1419 e 1422 do Código Civil, que dão a prioridade, o vínculo real da hipoteca ao bem, mesmo em detrimento do terceiro adquirente, promitente comprador, tal entendimento não pode prosperar. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o que acontece? O fato é o seguinte: nessa hipótese presente, é preciso, segundo o STJ, fazer ceder determinadas normas do direito real em nome de outros vetores do ordenamento. O primeiro vetor que deve fazer um novo entendimento dessa questão é o princípio da boa-fé objetiva. É o princípio que está presente no artigo 113 e 422 do Código Civil. Nós vamos entender por quê. De fato, o artigo 113 vai dizer o seguinte, que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. E o 422, ele vai dizer o seguinte, que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Então, veja, o primeiro argumento que o STJ vai acolher é que, em nome do princípio da boa-fé objetiva, é preciso mitigar, nessa circunstância dos autos, as disposições do direito real. E por quê? Por que nesse caso? A primeira tese do STJ nesse caso é que a circunstância do caso implica que a instituição financeira necessariamente sabia, já desde a origem do negócio jurídico com a construtora, que aquela hipoteca constituída no registro de imóveis necessariamente iria produzir efeitos sobre terceiro. Portanto, a instituição financeira já estava ciente plenamente de que aquela hipoteca não iria, pela própria natureza do negócio, ter reflexo e eficácia apenas e tão somente sobre a parte contratante, no caso a construtora. Portanto, o primeiro elemento de circunstância, a parte sabe que aquela hipoteca vai atingir necessariamente terceiro pela própria natureza do negócio jurídico, que é justamente a ideia de construir um empreendimento e depois alienar terceiros adquirentes do mercado. Veja, então, a primeira coisa é que a instituição financeira não pode dizer que não tinha conhecimento dessa circunstância e muito menos que não iria atingir necessariamente e principalmente patrimônio de terceiro. Ora, na medida em que essa hipoteca atinge necessariamente o patrimônio terceiro com a ciência da instituição financeira, é preciso que a instituição financeira, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, visando não atingir direito de terceiro que não lhe contratou, é preciso que ela haja de maneira proba, de maneira que a boa-fé possa se consubstanciar na cooperação. E como se dá isso pelo STJ? O STJ vai dizer o seguinte: a instituição financeira que celebra aquele contrato de hipoteca, aquele contrato de hipoteca que garante o crédito do mútuo, não necessariamente precisa se proteger pela hipoteca. Ainda mais nessa circunstância que vai atingir o direito terceiro. Porque o ordenamento lhe confere meios outros que lhe garantem também o recebimento. Qual meio é esse? É uma disciplina muito específica do ordenamento, mas conhecido no meio imobiliário, que é da Lei Federal 4.864/65,
que é o artigo 22. O artigo 22 aqui dessa lei, que está em vigência ainda, e já é vigente desde 65, vai dizer que nas hipóteses de financiamento por caixas econômicas, sociedade de crédito imobiliário, no parágrafo 2º aqui, vai dizer que o credor é titular dos direitos cedidos na porcentagem prevista no contrato, podendo, mediante comunicações ao adquirente da unidade habitacional, exigir diretamente o pagamento em cada prestação da sua porcentagem nos direitos cedidos. Isso quer dizer o seguinte: a instituição financeira, ao perceber que há inadimplemento da construtora, deve imediatamente, por faculdade desse artigo 22, parágrafo 2º, notificar os terceiros adquirentes para que passe a pagar diretamente a si, instituição financeira, os valores do contrato de promessa de compra e venda. Que é uma forma de ter garantido o seu bem, do seu crédito, sem lesar direito de terceiro. De modo que isso concorre para a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Então, como as instituições financeiras têm essa prerrogativa conferida pela lei, o STJ entende que é necessário que a instituição use tal prerrogativa, justamente pelo princípio da boa-fé. Então, o que acontece? Um outro detalhe que o STJ traz nessa hipótese, e também para reforçar a responsabilidade das instituições financeiras no atendimento do princípio da boa-fé objetiva, é que o contrato de mútuo, propriamente, tem a característica de ser intuito personae. Portanto, quando a instituição financeira faz o mútuo com a construtora, ela faz com a própria pessoa jurídica e, portanto, em nome da relação que tem com a pessoa jurídica e confiança específica que tem com a pessoa jurídica. De maneira que ela deve conhecer a condição econômica, financeira, jurídica dessa pessoa jurídica, e de modo que acompanhe e possa acompanhar o desenvolvimento da operação imobiliária. O fato é que, na medida em que a instituição financeira se omite desse acompanhamento e espera o inadimplemento da construtora, não toma nenhuma atitude a partir do inadimplemento da construtora, espera o agigantamento da dívida, para depois buscar aplicar o direito de hipoteca que tem no registro de imóveis, o STJ entende que tal conduta não só viola a boa-fé objetiva, como também se configura em abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. Vejamos aqui. O artigo 187 diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, veja, se a construtora passa a sua obrigação e a instituição financeira se omite negligentemente, buscando depois executar a hipoteca registrada, que vai atingir patrimônio de terceiro, com a qual não contratou, não tem relação jurídica direta, sabedora disso desde a origem, a construtora incorre em violação ao princípio da boa-fé objetiva e na vedação do abuso de direito do artigo 187. Com essas duas fundamentações, especialmente, o fato é que gera, segundo o STJ, a ineficácia dessas hipotecas em face do terceiro adquirente compromissário comprador, ou promitente comprador. De maneira que, em razão do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito, houve essa fixação na jurisprudência da ideia de que essa hipoteca se torna não propriamente válida, mas sim ineficaz em face do terceiro adquirente. De fato, essa compreensão, essa fundamentação é muito importante porque ela está consubstanciada justamente ao entendimento que restou pacificado no STJ na súmula 308 do STJ. E é uma súmula extremamente cobrada em concurso. Então ele diz o seguinte, que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro
anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. E justamente a fundamentação e essência dos precedentes dessa súmula é em razão da violação ao princípio da boa-fé objetiva, artigo 113 e 422 do Código Civil, e do abuso de direito, artigo 187 do Código Civil. De maneira que, por uma interpretação principiológica do ordenamento, o STJ fez uma temperação da disposição do direito real de hipoteca, fazendo uma exceção à sua aplicação erga omnes e do seu direito de sequela, justamente em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito. Então, numa prova discursiva ou numa prova oral, é muito importante que o aluno, na sua exposição, ao citar a súmula 308, além da súmula 308, aponte que a origem dela é justamente a ideia do princípio da boa-fé, da vedação ao abuso de direito, invocar o artigo 22 da Lei Federal 4.864, que afirma que a instituição pode se garantir com o recebimento dos terceiros adquirentes, e mostrar que uma das consequências para a aplicação desses princípios é que o contrato de mútuo é intuito persona, portanto, depende da natureza, depende da própria pessoa contratante, e que a instituição financeira tem o dever de fazer o acompanhamento dessa pessoa e se responsabiliza caso escolha mal e negligentemente o seu mutuário. Então, feita essa digressão, fica essa exposição aos alunos aí, para que aprofundem a matéria e tenham esse tema muito claro na mente para realizar a resposta de uma prova discursiva, de uma prova de sentença civil ou numa prova oral. Então, eu agradeço aos nossos colegas. Em breve voltamos com mais temas para a reflexão. Grande abraço.